Tá gravando? Tá gravando. Então vamos lá. Agora, gente, a gente vai para a aula de história, certo? E na aula anterior de história, a gente aprendeu como as capitanias hereditárias, aliás, a gente veio aprendendo nessas aulas, né? Como as capitanias hereditárias foram criadas, quem doou, como elas foram administradas. Mas olha só, a gente chegou num ponto que a gente descobriu que as capitanias hereditárias não deram certo, né? Acabaram ruindo. Foram duas ali que acabaram dando certo, mas que mesmo assim só duas não dá para administrar o Brasil inteiro com duas capitanias hereditárias, né? A gente, Portugal não dividiu várias capitanias hereditárias, só duas não ia dar certo. Então, o que a coroa de Portugal resolveu fazer? As capitanias hereditárias não estão dando certo. Vamos instalar um governo geral. Governo geral. É a aula de hoje em matemática, olha só, em história, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar o livro de história para vocês acompanharem comigo a leitura. Na página 146, tá? Página 146 e página 147. Depois a gente tem algumas atividades. E depois eu vou fazer um vídeo mais curto, que eu acho que eu vou mandar só no WhatsApp mesmo, falando sobre a nossa primeira capital, certo? Que foi lá em Salvador, na Bahia. Tá bom? Então, olha só. A gente descobriu que as capitanias hereditárias tiveram vários pontos negativos que acabaram derrubando, né? Muitos dos seus donatários não vieram para cá para pegar as suas capitanias hereditárias. Muitas capitanias hereditárias tinham rixas entre elas. Outras capitanias hereditárias não conseguiram lucro para pagar os seus impostos à coroa, então o pessoal que estava aqui acabou voltando para Portugal. Então as capitanias hereditárias acabaram ruindo, certo? E aí a gente teve que instalar o governo geral, igual tá aí na página 146, tá? Pausa o vídeo e vai lá para a página 146. Assim que vocês encontrarem, deem play aqui novamente. Tá legal? Então vamos lá, a página 146. Vai ser um vídeo bem rápido, tá? Para ver que o texto nem é tão grande assim. Vocês vão acompanhar comigo aí a leitura, tá? Diante do fracasso do sistema de capitanias hereditária, o rei implantou outro sistema a fim de administrar o território conhecido como governo geral. Como sede desse governo, escolheu a capitania da Bahia de Todos os Santos, por ser a localização mais central em relação às outras capitanias. Então, olha só, o Brasil distribuiu as capitanias hereditárias, só que não deu certo. E entre todas essas capitanias hereditárias, uma que estava mais, não era 100% no centro, hoje mesmo a gente vê que não é assim, que a Bahia não está, pelo contrário, está lá embaixo, mas naquela época era assim que eles pensavam, né? Que a Bahia estava ali no centro. Então, eles começaram a instalar um governo ali, começou a mandar governantes, trabalhadores para aquela região. Por quê? Para ficar bem no centro. Porque quando eles fossem se dividir, a distância não ia estar tão longe assim de todas as outras. Vocês colocam lá na ponta, se eles precisam ir lá para o sul, vocês põem lá no norte, né? Depois eles precisam ir para o sul, olha só quanto eles vão dar. Agora vocês estão lá no meio, esse caminho diminui, né? Então, para facilitar essa distribuição, eles foram lá para o centro. Por exemplo, hoje a nossa capital é bem no centro, né? Fica aqui do ladinho da gente, né? Fica lá em Brasília, certo? Por quê? Porque está no centro. Caso aconteça alguma coisa, alguma invasão aqui no Brasil, que é muito difícil, ele está lá no centro. Então, para o pessoal que está invadindo chegar, vai dar mais trabalho, certo? Ou então, se Brasília precisar distribuir alguma coisa para o restante do país, olha só, ele está no centro. Então, vai ser basicamente quase a mesma distância para todo mundo, tá bom? Então, para ficar mais fácil administralmente, é melhor que a capital de um país se localize no centro dele, tá? Por segurança e por administração, tá bom? E o mesmo aconteceu com as capitanias hereditárias. A capitania da Bahia, que foi dividida lá naquelas faixas de terras que a gente viu nas aulas anteriores, ficava mais ao centro. Então, por isso que ela foi escolhida para ser a sede do governo geral, tá? O primeiro governador geral, olha só, o primeiro governador geral, tá? Que a gente pode considerar, entre aspas, o presidente. Por que não era o presidente? Porque ele respondia diretamente ao rei de Portugal, tá bom? A Dom Pedro, tá? Então ele não era o presidente, ele sofria ordens, mas a autoridade dele aqui era superior de todo mundo, tá? Olha só, qual que era o nome dele? Grava o nome aí, ó. Foi Tomé de Souza. Ele assumiu o poder em 1544. Tá? Então, o nosso primeiro presidente, entre aspas, o nosso governador geral, foi Tomé de Souza, que assumiu em 1549. Tá? Olha aí, o nosso primeiro governador foi esse. As funções de administrador do novo sistema, em geral, eram semelhantes às dos donatários. Ele deveria fundar cidades, explorar o interior do território, conceder sesmárias, fazer alianças com indígenas, facilitar a criação de engenhos,
entrar em outras iniciativas na mesma época. Também vieram os padres jesuítas para organizar escolas e catequizar os indígenas, ensinando-lhes a religião católica. Lá embaixo, eu garanto que vocês perguntaram, o que é cismário, professor? Olha só, cismárias, concessões de terras pelo governo português com o intuito de desenvolver a ocupação do território. Então, basicamente, o que aconteceu? O rei de Portugal pensou o seguinte, no começo, com as capitanias hereditárias. Eu vou distribuir esses pedaços de terra entre os nobres, porque vão ser terras menores, então eles vão conseguir administrá-las, né? Só que não deu certo, muitos sequer conseguiram. E aí, basicamente, o que foi o governo geral? Foi como se o Tomé de Souza tivesse uma super capitania hereditária, que era todo o Brasil, que ele iria administrar. Então, qual era o papel dele? O papel dele era o mesmo papel daqueles donatários que receberam as capitanias hereditárias no começo. Era distribuir as terras, certo? Era fazer renda, era estimular cidades a crescerem, era estimular trabalhos, era trazer escravos para cá, porque naquela época tinha escravos, né? Muitos africanos saíam das suas terras e vinham para cá. Então, era isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que administrar o Brasil, assim como o nosso presidente faz hoje. Antes tinha bem menos trabalho? Com certeza. Hoje tem bem mais? Com certeza, tá? Mas não vamos entrar em discussão política, certo? Então, era isso que ele tinha que fazer, tá bom? E ele foi fazendo aos poucos. O governo geral não foi excelente, mas foi aquilo que deu certo, tá bom? Então, olha só, ele fazia basicamente aquilo que o pessoal das capitanias hereditárias faziam, só que ele administrava uma faixa bem maior de terra. E o que era bom nisso que ele fazia? Porque aquelas pessoas que realmente queriam vir, que ele ajudava, certo? Ele doava terras, ele estimulava a criação de engenhos, ele estimulava as plantações, tá? Então ele simplesmente não doou e a pessoa, eu não quero ir não. Pelo contrário, começou a ter um certo, vamos dizer, concorrência para vir para cá. Porque o pessoal viu que a terra aqui era boa, muito boa. Então eles começaram a querer vir. Então quem administrava quem vinha e quem não vinha era ele. Você podia vir? Sim, podia. Mesmo se ele não falasse nada, podia querer se instalar? Sim, mas você ia ter que erguer sua casa, você ia ter que morar na cidade, né? Caso ele não se concedesse uma terra. Então ele estimulava tudo isso, ele estimulava a economia, ele estimulava a população, ele estimulava tudo, até o lazer lá, o pessoal tinha que ter um lazer, né? Então girava muito em torno dele, né? Então ele era o presidente nessa época, né? Tomé de Souza. Se colocar lá quem foram os presidentes do Brasil, não coloque Tomé de Souza, tá? Eu estou usando aspas aqui porque ele não era um presidente, ele era um governador geral, tá? Ele respondia à coroa, tá bom? Então é isso que ele fazia, né? E olha só, lá em Semárias fala justamente isso. Concessões de terras pelo governo português em intuito de desenvolver a ocupação do território, né? Então o que ele tinha que fazer? O governador tinha que tornar o Brasil atraente para o pessoal vir para cá, para os outros portugueses virem para cá, certo? Então era isso que ele tinha que fazer. E como que ele fazia isso? Ele tinha que estimular a economia, tinha que ser uma terra rica, ele tinha que estimular as plantações, tinha que ser uma terra fértil, certo? Tinha que ser um lugar agradável de se viver. É assim que ele estimula as outras pessoas a vir, certo? E a gente tem um quadrinho lá embaixo, ó. Para auxiliar o governo geral, outros 3 cargos foram criados, cada um responsável por determinada função. Então, olha só, além do governador, sozinho Portugal pensou, nossa, sozinho ele não vai conseguir. Então, vamos instruir mais 3 pessoas para fazer determinadas funções que vai ajudar ali o Tomé, certo? O Tomé de Souza. E o que eram essas funções? Olha só, nesse quadro laranjado aí embaixo, a gente vai descobrir. O primeiro que a gente tinha era o provedor-mor. O que quer dizer provedor-mor? Mor é aquele maior de todos, sabe? Certo? Tal pessoa é o reitor-mor. Quer dizer que era o reitor de maior escala, de maior patente. Todo mundo ali tem que obedecer ele, tá? Certo? Então, tinha o provedor-mor. Então, era o maior provedor de todos, o provedor maior, certo? E olha lá, é encarregado dos impostos e responsável pelo crescimento da arrecadação. Então, o que o provedor-mor fazia? Ele criava os impostos. Por exemplo, vamos dizer que existia uma entrega de água nas casas, porque a água antigamente não era encanada, certo? A água vinha em galões e as pessoas estocavam, né, em certas garrafas de ferro. E aí, para aquela entrega, vamos supor que quem estimulou aquela entrega de água foi esse provedor-mor. Só que para você receber essa água, você vai ter que pagar um imposto tal dia. Toda vez você tem que pagar. Então, ele não estimulou, certo? Ah, professor, mas o imposto é muito injusto. Sim e não. Existem impostos que são injustos, realmente. Por exemplo,
entre aspas, sem entrar em discussão política, é um dos impostos que é mais discutido no Brasil hoje em dia, é o IPVA. O IPVA é aquele imposto que o seu pai paga toda vez por ele ter um carro, por ele ter uma moto, certo? A sua mãe paga também por ela ter uma moto, por ela ter um carro, certo? Só que quando a gente paga outros tipos de impostos, a gente já paga o imposto sobre a estrada. O IPVA basicamente é isso, para manter as nossas estradas. Então, olha só, você está pagando o imposto 2 vezes, 3, 4 vezes, certo? Porque você paga o IPVA, você paga o imposto da rua que passa na sua casa e quando você vai viajar, você passa pelos pedágios. Então, olha só, você está pagando de novo. E existe essa discussão, certo? Então, muitos julgam que são imposto injusto. Mas existem impostos justos também que são cobrados. Por exemplo, o governo paga pela água que sai da nossa torneira, pela energia que acende a nossa lâmpada, certo? Em alguns países, o gás também é encanado e vem do governo. Não existe comprar botijão de gás, o gás é encanado. E aí eles pagam imposto por aquilo, certo? Então, olha só, o governo precisa pegar esse dinheiro porque ele não precisa manter a cidade, ele não precisa pagar os prefeitos, os governadores, o presidente não precisam ser pagos, eles não têm um salário. Então, todo esse dinheiro que eles usam para manter a nossa cidade limpa, para fazer construções, obras, hospitais, escolas, né? Tudo isso vem do imposto. Então, o imposto é necessário, até mesmo naquela época. Para eles manterem a cidade de pé, conseguirem administrar a cidade, eles precisavam dos impostos. Certo? Eles precisavam pagar aquela pessoa que limpava a cidade. Se eles precisassem construir uma ponte, era do dinheiro dos impostos que eles pegavam. Então, o imposto era necessário. E tinha essa pessoa que criava esses impostos e arrecadava, certo? Então, o provedor-mor era responsável por criar os impostos e por arrecadar esses impostos, certo? Quem não pagava, certamente tinha ali a sua penalidade, tá bom? E quem pagava diariamente, certamente ele tinha seus benefícios, certo? Agora, vamos para o segundo quadradinho lá, ó. Ouvidor-mor, o maior ouvidor de todos, né? Administrava justiça e fazia cumprir as leis. O que era o ouvidor-mor? Basicamente era o juiz, a polícia daquela época, né? Porque olha só, era um país novo, eram cidades novas, né? Então muitas vezes a pessoa chegava aqui e pensava, nossa, lá não tem lei, eu vou fazer o que eu quiser. Não, peraí, né? Bagunçado aqui não. A gente tem um ouvidor-mor. Você cometeu um crime, você brigou, você fez qualquer coisa de errada, você vai responder pelos seus atos, certo? Tem a responsabilidade. E aí esse juiz ia julgar se você merecia ou não tal punição, ou qual punição você merecia. Por exemplo, você foi pego roubando, você não, né? Qualquer pessoa, pegaram alguém roubando lá no governo geral. Ele ia chegar nesse ouvidor-mor, ia contar a história, ia falar o porquê, iam ser ouvidas as testemunhas, iam fazer a análise de caso e falar, não, você é culpado. Você vai voltar para Portugal e vai ser preso lá. Então você é culpado, mas você pode ficar preso aqui. Não, você é culpado, mas não precisa ficar preso, só me paga tanto. Certo? Então era ele que estipulava essas pequenas rixas, até maiores rixas, né? Não só pequenas, né? Mas ele que estipulava o que ia acontecer judicialmente lá na Capitania Geral. Certo? Olha só, vamos para o terceiro cargo, que era o Capitão-Mor, responsável pela defesa do território, sobretudo do litoral. Eu não falei que o Brasil era uma terra extremamente fértil, tinha um pau-brasil, tinha minério, ouro, prata, ferro, né? Que era, aliás, temos até hoje, né? Então isso chamava muita atenção de outras nações, né? Outras nações ficavam de olho. Então o que Portugal fez? Não, olha só, vamos, você, meu nobre, que conhece sobre batalha, conhece sobre defesa, você vai defender o Brasil pra gente. Então, com o dinheiro do imposto recolhido, eles construíram um forte no litoral brasileiro, colocaram canhões, colocaram torres, e ali eles ficavam vigiando o Brasil para não ser invadido, certo? E aí, tinha que ter uma pessoa, um comandante para coordenar tudo aquilo. Não era simplesmente, eu quero ficar aqui, eu vou começar a trabalhar aqui, vou falar, não, tem um comandante. O comandante vai falar quem vai trabalhar aqui, certo? Como vai funcionar, quais vão ser os turnos. Então, esse era o papel do Capitão-Mor, né? Olha aí, um governo ele é instituído por vários cargos. Hoje em dia, a gente só tem 4 cargos, né? O governador, mais o provedor, o ouvidor e o Capitão-Mor. Não, hoje em dia a gente tem deputados, prefeitos, senadores, presidentes, ministros, né? Então o governo, ele é toda uma célula viva que precisa de vários componentes para funcionar, né? E aqui começou tudo isso, né? Começou com esses aqui e depois a carroça foi andando e a coisa foi se desenvolvendo, tá? Vamos lá para a página 147. Além dessas autoridades, também havia as câmaras municipais, constituídas pelos homens bons,
que eram os proprietários de terra, senhores de engenhos, fazendeiros e demais homens ricos. Essas pessoas formavam a elite daquela época. Entre elas eram escolhidas autoridades locais, como juízes, vereadores e procuradores. A população, de maneira geral, não tinha participação política. Então, olha só, naquela época ainda existia muito preconceito, né? Tanto é que a gente tinha escravos e existia muita desigualdade. Por isso, as pessoas que eram ouvidas, basicamente, eram as pessoas que tinham dinheiro, né? Aqueles fazendeiros ricos, aqueles criadores de gados ricos, aquele senhor de engenho que produzia muito açúcar, né? Então, eles basicamente formaram o nosso primeiro parlamento, né? Tinha aquele pessoal que era os mor, que eles falavam, e mesmo que esses ricos não quisessem, eles tinham que obedecer. Mas muitas vezes, os ricos e esses administradores mor tinham ali os seus, como eu vou dizer, aquilo que eles queriam estava ali alinhado, né? Então eles já basicamente andavam juntos, né? E essas pessoas mais ricas, esses nobres, eram que basicamente tomavam as decisões ali para aquela terra. Então juntavam eles, tomavam decisões, né? Se comunicavam com os administradores mor, e eles conversavam, entravam ali no seu consenso e faziam as suas leis, as suas exportações, as suas vendas, aquilo que eles queriam fazer. E como o resto da população era pobre, não contribuía tanto quanto esses ricos, eles não eram nem ouvidos, certo? Olha aí que desigualdade, né? Hoje em dia, na nossa Constituição, isso não existe. Você, que é pobre, tem o mesmo direito de palavra do que um rico. Às vezes isso pode não acontecer por causa da desigualdade? Pode, mas você pode exigir que isso aconteça. Muitas vezes as pessoas não aceitam, né? Direto a gente tem casos na televisão, na internet aí de pessoas que não aceitam ser rebaixadas por outras pessoas que só porque elas são mais ricas e acabam falando e acabam sendo ouvidas. Então às vezes a gente tem que se fazer ouvir, mesmo que as outras pessoas não queiram, a gente tem que se fazer ouvir, né? Então olha só, os pobres não eram ouvidos por quê? Porque os ricos estavam lá em cima e eles queriam decidir tudo, certo? Eram muitos, mas eles não queriam que mexessem ali na casta deles. Então eles entravam sempre em acordos que beneficiavam sempre eles. Os pobres ficavam de lado, certo? Conseguiam o seu trabalho, o seu dinheirinho, ter a sua casinha? Conseguiam, mas às vezes não cresciam mais por causa disso, tá? Então vamos continuar lá, ó, o último parágrafo. Apesar de ter estabelecido uma nova forma de administrar o território, a criação do governo geral não significou o fim das capitanias hereditárias, que continuaram a existir por mais 2 séculos. Então, por mais de 200 anos, ainda tinham capitanias hereditárias, certo? Porque muitas capitanias hereditárias, como a gente falou, deu certo. A gente especificou 2, mas tiveram outras, pouquíssimas e menores, né? Mas olha só, essas capitanias hereditárias agora respondiam ao governo geral. No começo, as capitanias hereditárias chegaram e cada capitania administrava seu território e o senhor daquela capitania hereditária era o chefe, né? Só que as capitanias hereditárias não deram tão certo, então foi instalado o governo geral, que ficou acima das capitanias hereditárias, certo? Então, aquele senhor das capitanias hereditárias já não tinha tanta autoridade em toda aquela terra, porque ele tinha que responder ao governo geral, tá certo? Então, olha só, foi isso que se deu o governo geral no Brasil, tá bom? As capitanias hereditárias não deram certo, graças a todos aqueles problemas que a gente estudou na aula passada de história. Então, a coroa de Portugal decidiu estabelecer uma forma de governo, que foi o governo geral, tá? E olha só, vamos responder aí nas páginas 147, a gente tem atividade 1, 2, 3, até a 8, lá na página 148, tá? 147 e 148, tá bom? Ai, professor, eu não entendi direito. Volta no vídeo, assiste o vídeo de novo. Se não entendeu, me chama, eu vou te explicar todas aquelas situações em que você teve dúvida. E leia o texto, tá? O texto lá da página 146 e 147. A gente acabou de ver em português a importância da leitura, tá bom? Até a próxima aula, tá? Logo, logo a gente vai estar corrigindo essas atividades aí. Vou ver se vocês fizeram tudo correto. Até mais. Tá gravando? Tá gravando. Então vamos lá. Agora, gente, a gente vai para a aula de história, certo? E na aula anterior de história, a gente aprendeu como as capitanias hereditárias, aliás, a gente veio aprendendo nessas aulas, né? Como as capitanias hereditárias foram criadas, quem doou, como elas foram administradas. Mas olha só, a gente chegou num ponto que a gente descobriu que as capitanias hereditárias não deram certo, né? Acabaram ruindo,
Foram duas ali que acabaram dando certo, mas que mesmo assim só duas não dá para administrar o Brasil inteiro com duas capitanias hereditárias, né? O rei de Portugal não dividiu várias capitanias hereditárias, só duas não ia dar certo. Então o que a coroa de Portugal resolveu fazer? As capitanias hereditárias não estão dando certo. Vamos instalar um governo geral. Governo geral. É aula de hoje em matemática, olha só, em história, tá? Então vamos lá. Vamos pegar o livro de História para vocês acompanharem comigo a leitura. Na página 146, tá? Página 146 e página 147. Depois a gente tem algumas atividades. E depois eu vou fazer um vídeo mais curto, que eu acho que eu vou mandar só no WhatsApp mesmo, falando sobre a nossa primeira capital, certo? Que foi lá em Salvador, na Bahia. Tá bom? Então, olha só. A gente descobriu que as capitanias hereditárias tiveram vários pontos negativos que acabaram derrubando, né? Muitos dos seus donatários não vieram para cá para pegar as suas capitanias hereditárias. Muitas capitanias hereditárias tinham rixas entre elas. Outras capitanias hereditárias não conseguiram lucro para pagar os seus impostos à coroa. Então, o pessoal que estava aqui acabou voltando para Portugal. Então, as capitanias hereditárias acabaram ruindo, certo? E aí, a gente teve que instalar o governo geral. Igual tá aí na página 146, tá? Pausa o vídeo e vai lá para a página 146. Assim que vocês encontrarem, deem play aqui novamente. Tá legal? Então vamos lá, a página 146. Vai ser um vídeo bem rápido, tá? Para ver que o texto nem é tão grande assim. Vocês vão acompanhar comigo aí a leitura, tá? Diante do fracasso do sistema de capitanias hereditária, o rei implantou outro sistema a fim de administrar o território conhecido como governo geral. Como sede desse governo, escolheu a capitania da Bahia de Todos os Santos, por ser a localização mais central em relação às outras capitanias. Então, olha só, o Brasil distribuiu as capitanias hereditárias, só que não deu certo. E entre todas essas capitanias hereditárias, uma que estava mais, não era 100% no centro, hoje mesmo a gente vê que não é assim, que a Bahia não está, pelo contrário, está lá embaixo, mas naquela época era assim que eles pensavam, né? Que a Bahia estava ali no centro. Então, eles começaram a instalar um governo ali, começou a mandar governantes, trabalhadores para aquela região. Por quê? Para ficar bem no centro. Porque quando eles fossem se dividir, a distância não ia estar tão longe assim de todas as outras. Vocês colocam lá na ponta, se eles precisam ir lá para o sul, vocês põem lá no norte, né? Depois eles precisam ir para o sul, olha só quanto eles vão dar. Agora vocês estão lá no meio, esse caminho diminui, né? Então, para facilitar essa distribuição, eles foram lá para o centro. Por exemplo, hoje a nossa capital é bem no centro, né? Fica aqui do ladinho da gente, né? Fica lá em Brasília, certo? Por quê? Porque está no centro. Caso aconteça alguma coisa, alguma invasão aqui no Brasil, que é muito difícil, ele está lá no centro. Então, para o pessoal que está invadindo chegar, vai dar mais trabalho, certo? Ou então, se Brasília precisar distribuir alguma coisa para o restante do país, olha só, ele está no centro. Então, vai ser basicamente quase a mesma distância para todo mundo. Tá bom? Então, para ficar mais fácil administralmente, é melhor que a capital de um país se localize no centro dele, tá? Por segurança e por administração, tá bom? E o mesmo aconteceu com as capitanias hereditárias. A capitania da Bahia, que foi dividida lá naquelas faixas de terras que a gente viu nas aulas anteriores, ficava mais ao centro. Então, por isso que ela foi escolhida para ser a sede do governo geral, tá? O primeiro governador geral, olha só, o primeiro governador geral, tá? Que a gente pode considerar, entre aspas, o presidente. Por que não era o presidente? Porque ele respondia diretamente ao rei de Portugal, tá bom? A Dom Pedro, tá? Então ele não era o presidente, ele sofria ordens, mas a autoridade dele aqui era superior de todo mundo, tá? Olha só, qual que era o nome dele? Grava o nome aí, ó. Foi Tomé de Souza. Ele assumiu o poder em 1544. Tá? Então, o nosso primeiro presidente, entre aspas, o nosso governador geral, foi Tomé de Souza, que assumiu em 1549. Tá? Olha aí, o nosso primeiro governador foi esse. As funções de administrador do novo sistema, em geral, eram semelhantes às dos donatários. Ele deveria fundar cidades, explorar o interior do território, conceder sesmárias, fazer alianças com indígenas, facilitar a criação de engenhos, entrar em outras iniciativas na mesma época. Também vieram os padres jesuítas para organizar escolas e catequizar os indígenas, ensinando-lhes a religião católica. Lá embaixo, eu garanto que vocês perguntaram, o que é cismário, professor? Olha só, cismárias, concessões de terras pelo governo português com o intuito de desenvolver a ocupação do território. Então, basicamente, o que aconteceu?
Rei de Portugal pensou o seguinte no começo com as capitanias hereditárias: eu vou distribuir esses pedaços de terra entre os nobres, porque vão ser terras menores, então eles vão conseguir administrá-las, né? Só que não deu certo, muitos sequer conseguiram. E aí, basicamente, o que foi o governo geral? Foi como se o Tomé de Souza tivesse uma super capitania hereditária, que era todo o Brasil, que ele iria administrar. Então, qual era o papel dele? O papel dele era o mesmo papel daqueles donatários que receberam as capitanias hereditárias no começo. Era distribuir as terras, certo? Era fazer renda, era estimular cidades a crescerem, era estimular trabalhos, era trazer escravos para cá, porque naquela época tinha escravos, né? Muitos africanos saíam das suas terras e vinham para cá. Então, era isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que administrar o Brasil, assim como o nosso presidente faz hoje. Antes tinha bem menos trabalho? Com certeza. Hoje tem bem mais? Com certeza, tá? Mas não vamos entrar em discussão política, certo? Então, era isso que ele tinha que fazer, tá bom? E ele foi fazendo aos poucos. O governo geral não foi excelente, mas foi aquilo que deu certo, tá bom? Então, olha só, ele fazia basicamente aquilo que o pessoal das capitanias hereditárias faziam, só que ele administrava uma faixa bem maior de terra. E o que era bom nisso que ele fazia? Porque aquelas pessoas que realmente queriam vir, que ele ajudava, certo? Ele doava terras, ele estimulava a criação de engenhos, ele estimulava as plantações, tá? Então ele simplesmente não doou e a pessoa, eu não quero ir não. Pelo contrário, começou a ter um certo, vamos dizer, concorrência para vir para cá. Porque o pessoal viu que a terra aqui era boa, muito boa. Então eles começaram a querer vir. Então quem administrava quem vinha e quem não vinha era ele. Você podia vir? Sim, podia. Mesmo se ele não falasse nada, podia. Querer se instalar? Sim, mas você ia ter que erguer sua casa, você ia ter que morar na cidade, né? Caso ele não se concedesse uma terra. Então ele estimulava tudo isso, ele estimulava a economia, ele estimulava a população, ele estimulava tudo, até o lazer lá, o pessoal tinha que ter um lazer, né? Então girava muito em torno dele, né? Então ele era o presidente nessa época, né? Tomé de Souza. Se colocar lá quem foram os presidentes do Brasil, não coloque Tomé de Souza, tá? Eu estou usando aspas aqui porque ele não era um presidente, ele era um governador geral, tá? Ele respondia à coroa, tá bom? Então é isso que ele fazia, né? E olha só, lá em Semárias fala justamente isso. Concessões de terras pelo governo português, em tudo de desenvolver a ocupação do território, né? Então o que ele tinha que fazer? O governador tinha que tornar o Brasil atraente para o pessoal vir para cá, para os outros portugueses virem para cá, certo? Então era isso que ele tinha que fazer. E como que ele fazia isso? Ele tinha que estimular a economia, tinha que ser uma terra rica, ele tinha que estimular as plantações, tinha que ser uma terra fértil, certo? Tinha que ser um lugar agradável de se viver. É assim que ele estimula as outras pessoas a vir, certo? E a gente tem um quadrinho lá embaixo, ó. Para auxiliar o governo geral, outros 3 cargos foram criados, cada um responsável por determinada função. Então, olha só, além do governador, sozinho o Portugal pensou, nossa, sozinho ele não vai conseguir. Então, vamos instruir mais 3 pessoas para fazer determinadas funções que vai ajudar ali o Tomé, certo? O Tomé de Souza. E o que eram essas funções? Olha só, nesse quadro laranjado aí embaixo, a gente vai descobrir. O primeiro que a gente tinha era o provedor-mor. O que quer dizer provedor-mor? Mor é aquele maior de todos, sabe? Certo? Tal pessoa é o reitor-mor. Quer dizer que era o reitor de maior escala, de maior patente. Todo mundo ali tem que obedecer ele, tá? Certo? Então, tinha o provedor-mor. Então, era o maior provedor de todos, o provedor maior, certo? E olha lá, é encarregado dos impostos e responsável pelo crescimento da arrecadação. Então, o que o provedor-mor fazia? Ele criava os impostos. Por exemplo, vamos dizer que existia uma entrega de água nas casas, porque a água antigamente não era encanada, certo? A água vinha em galões e as pessoas estocavam, né, em certas garrafas de ferro. E aí, para aquela entrega, vamos supor que quem estimulou aquela entrega de água foi esse provedor-mor. Só que para você receber essa água, você vai ter que pagar um imposto tal dia. Toda vez você tem que pagar. Então, ele não estimulou, certo? Ah, professor, mas o imposto é muito injusto. Sim e não. Existem impostos que são injustos, realmente. Por exemplo, entre aspas, sem entrar em discussão política, é um dos impostos que é mais discutido no Brasil hoje em dia, é o IPVA. O IPVA é aquele imposto que seu pai paga toda vez por ele ter um carro, por ele ter uma moto, certo? A sua mãe paga também por ela ter uma moto, por ela ter um carro.
certo? Só que quando a gente paga outros tipos de impostos, a gente já paga o imposto sobre a estrada. O IPVA basicamente é isso, para manter as nossas estradas. Então, olha só, você está pagando o imposto 2 vezes, 3, 4 vezes, certo? Porque você paga o IPVA, você paga o imposto da rua que passa na sua casa e quando você vai viajar, você passa pelos pedágios. Então, olha só, você está pagando de novo. E existe essa discussão, certo? Então, muitos julgam que são imposto injusto. Mas existem impostos justos também que são cobrados. Por exemplo, o governo paga pela água que sai da nossa torneira, pela energia que acende a nossa lâmpada, certo? Em alguns países, o gás também é encanado e vem do governo. Não existe comprar botijão de gás, o gás é encanado. E aí eles pagam imposto por aquilo, certo? Então, olha só, o governo precisa pegar esse dinheiro porque ele não precisa manter a cidade, ele não precisa pagar os prefeitos, os governadores, o presidente não precisam ser pagos, eles não têm um salário. Então, todo esse dinheiro que eles usam para manter a nossa cidade limpa, para fazer construções, obras, hospitais, escolas, né? Tudo isso vem do imposto. Então, o imposto é necessário, até mesmo naquela época. Para eles manterem a cidade de pé, conseguirem administrar a cidade, eles precisavam dos impostos. Certo? Eles precisavam pagar aquela pessoa que limpava a cidade. Se eles precisassem construir uma ponte, era do dinheiro dos impostos que eles pegavam. Então, o imposto era necessário. E tinha essa pessoa que criava esses impostos e arrecadava, certo? Então, o provedor mor era responsável por criar os impostos e por arrecadar esses impostos, certo? Quem não pagava, certamente tinha ali a sua penalidade, tá bom? E quem pagava diariamente, certamente ele tinha seus benefícios, certo? Agora, vamos para o segundo quadradinho lá, ó. Ouvidor-mor, o maior ouvidor de todos, né? Administrava justiça e fazia cumprir as leis. O que era o ouvidor-mor? Basicamente era o juiz, a polícia daquela época, né? Porque, olha só, era um país novo, eram cidades novas, né? Então, muitas vezes a pessoa chegava aqui e pensava, nossa, lá não tem lei, eu vou fazer o que eu quiser. Não, peraí, né? Bagunçado aqui não. A gente tem um ouvidor-mor. Você cometeu um crime, você brigou, você fez qualquer coisa de errada, você vai responder pelos seus atos, certo? Tem a responsabilidade. E aí esse juiz ia julgar se você merecia ou não tal punição, ou qual punição você merecia. Por exemplo, você foi pego roubando, você não, né? Qualquer pessoa, pegaram alguém roubando lá no governo geral. Ele ia chegar nesse ouvidor-mor, ia contar a história, ia falar o porquê, iam ser ouvidas as testemunhas, iam fazer a análise de caso e falar, não, você é culpado. Você vai voltar para Portugal e vai ser preso lá. Então você é culpado, mas você pode ficar preso aqui. Não, você é culpado, mas não precisa ficar preso, só me paga tanto. Certo? Então era ele que estipulava essas pequenas rixas, até maiores rixas, né? Não só pequenas, né? Mas ele que estipulava o que ia acontecer judicialmente lá na capitania geral. Certo? Olha só, vamos para o terceiro cargo, que era o capitão-mor, responsável pela defesa do território, sobretudo do litoral. Eu não falei que o Brasil era uma terra extremamente fértil, tinha o pau-brasil, tinha minério, ouro, prata, ferro, né? Que era, aliás, temos até hoje, né? Então isso chamava muita atenção de outras nações, né? Outras nações ficavam de olho. Então o que Portugal fez? Não, olha só, vamos, você, meu nobre que conhece sobre batalha, conhece sobre defesa, você vai defender o Brasil pra gente. Então, com o dinheiro do imposto recolhido, eles construíram um forte no litoral brasileiro, colocaram canhões, colocaram torres, e ali eles ficavam vigiando o Brasil para não ser invadido, certo? E aí, tinha que ter uma pessoa, um comandante para coordenar tudo aquilo. Não era simplesmente, eu quero ficar aqui, eu vou começar a trabalhar aqui, vou falar, não, tem um comandante. O comandante vai falar quem ou não, quem vai trabalhar aqui, certo? Como vai funcionar, quais vão ser os turnos. Então, esse era o papel do capitão-mor, né? Olha aí, um governo ele é instituído por vários cargos. Hoje em dia, a gente só tem 4 cargos, né? O governador, mais o provedor, o ouvidor e o capitão-mor. Não, hoje em dia a gente tem deputados, prefeitos, senadores, presidentes, ministros, né? Então o governo ele é toda uma célula viva que precisa de vários componentes para funcionar, né? E aqui começou tudo isso, né? Começou com esses aqui e depois a carroça foi andando e a coisa foi se desenvolvendo, tá? Vamos lá para a página 147. Além dessas autoridades, também havia as câmaras municipais, constituídas pelos homens bons, que eram os proprietários de terras, senhores de engenhos, fazendeiros e demais homens ricos.
Essas pessoas formavam a elite daquela época. Entre elas eram escolhidas autoridades locais, como juízes, vereadores e procuradores. A população, de maneira geral, não tinha participação política. Então, olha só, naquela época ainda existia muito preconceito, né? Tanto é que a gente tinha escravos, e existia muita desigualdade. Por isso, as pessoas que eram ouvidas, basicamente, eram as pessoas que tinham dinheiro, né? Aqueles fazendeiros ricos, aqueles criadores de gados ricos, aquele senhor de engenho que produzia muito açúcar, né? Então, eles, basicamente, formaram o nosso primeiro parlamento, né? Tinha aquele pessoal que era os mor, que eles falavam, e esses, mesmo que esses ricos não quisessem, eles tinham que obedecer. Mas, muitas vezes, os ricos e esses administradores mor tinham ali os seus, como eu vou dizer, aquilo que eles queriam estava ali alinhado, né? Então eles já basicamente andavam juntos, né? E essas pessoas mais ricas, esses nobres, eram que basicamente tomavam as decisões ali para aquela terra. Então juntavam eles, tomavam decisões, né? Se comunicavam com os administradores mor, e eles conversavam, entravam ali no seu consenso e faziam as suas leis, as suas exportações, as suas vendas, aquilo que eles queriam fazer. E como o resto da população era pobre, não contribuía tanto quanto esses ricos, eles não eram nem ouvidos, certo? Olha aí que desigualdade, né? Hoje em dia, na nossa Constituição, isso não existe. Você, que é pobre, tem o mesmo direito de palavra do que um rico. Às vezes isso pode não acontecer por causa da desigualdade? Pode, mas você pode exigir que isso aconteça. Muitas vezes as pessoas não aceitam, né? Direto a gente tem casos na televisão, na internet aí de pessoas que não aceitam ser rebaixadas por outras pessoas que só porque elas são mais ricas e acabam falando e acabam sendo ouvidas. Então às vezes a gente tem que se fazer ouvir, mesmo que as outras pessoas não queiram, a gente tem que se fazer ouvir, né? Então olha só, os pobres não eram ouvidos por quê? Porque os ricos estavam lá em cima e eles queriam decidir tudo, certo? Eram muitos, mas eles não queriam que mexessem ali na casta deles. Então eles entravam sempre em acordos que beneficiavam sempre eles. Os pobres ficavam de lado, certo? Conseguiam o seu trabalho, o seu dinheirinho, ter a sua casinha? Conseguiam, mas às vezes não cresciam mais por causa disso, tá? Então vamos continuar lá, ó, o último parágrafo. Apesar de ter estabelecido uma nova forma de administrar o território, a criação do governo geral não significou o fim das capitanias hereditárias, que continuaram a existir por mais 2 séculos. Então, por mais de 200 anos, ainda tinham capitanias hereditárias, certo? Porque muitas capitanias hereditárias, como a gente falou, deu certo. A gente especificou 2, mas tiveram outras, pouquíssimas e menores, né? Mas olha só, essas capitanias hereditárias agora respondiam ao governo geral. No começo, as capitanias hereditárias chegaram e cada capitania administrava seu território e o senhor daquela capitania hereditária era o chefe, né? Só que as capitanias hereditárias não deram tão certo, então foi instalado o governo geral, que ficou acima das capitanias hereditárias, certo? Então, aquele senhor das capitanias hereditárias já não tinha tanta autoridade em toda aquela terra, porque ele tinha que responder ao governo geral, tá certo? Então, olha só, foi isso que se deu o governo geral no Brasil, tá bom? As capitanias hereditárias não deram certo, graças a todos aqueles problemas que a gente estudou na aula passada de história. Então, a coroa de Portugal decidiu estabelecer uma forma de governo, que foi o governo geral, tá? E olha só, vamos responder aí nas páginas 147, a gente tem atividade 1, 2, 3, até a 8, lá na página 148, tá? 147 e 148, tá bom? Ah, professor, eu não entendi direito. Volta no vídeo, assiste o vídeo de novo. Se não entendeu, me chama, eu vou te explicar todas aquelas situações em que você teve dúvida. E leia o texto, tá? O texto lá da página 146 e 147. A gente acabou de ver em português a importância da leitura, tá bom? Até a próxima aula, tá? Logo, logo a gente vai estar corrigindo essas atividades aí. Vou ver se vocês fizeram tudo correto. Até mais.